Muito boa noite para você, ouvinte, que está acompanhando novamente o retorno triunfal deste que foi um mero podcast do Spotify e que hoje, assim como tudo na vida, evoluímos e estamos também no YouTube. Além, claro, do Instagram. Já fui direto para o Instagram, mas obviamente que hoje o intuito é falar também sobre o nosso podcast. Ele que começou com o BDcast, tivemos aí um hiato, e aí vem com novas mudanças, nova formação e, claro, também com uma nova configuração, que agora a gente vai ter a possibilidade que vocês nos veem, né? Então, quando o Mota falar uma besteira, vocês vão também saber a minha reação. Antes ela era escondida, mas agora a gente tem essa possibilidade. Vamos dar nome e cara a todo mundo. E, claro, já peço de antemão para que você que acompanhava nós lá no BDcast somente pelo Spotify, acompanhe também pelo YouTube, siga a gente nas redes sociais, no Instagram, mais 3 de acréscimo, sem acento nem nada, e a mesma coisa no YouTube. Deixe o seu like nesse vídeo, curta, compartilhe, porque é assim que você apoia a gente, mais do que monetizar dinheiro. Nosso intuito não é nesse momento ficar rico. Claro que todo mundo quer, todo mundo quer. Mas nosso objetivo primeiro e acima de tudo é falar de Copa do Mundo, que é para isso que a gente volta. Vamos falar de Copa, vamos falar de Money, que tá vindo junto com a Copa do Mundo, não é? Meu antigo e atual amigo e parceiro de BDcast, que agora é mais 3 de acréscimo, Mota. Seja bem-vindo novamente, meu irmão. Muito obrigado, estamos de volta. Nós tivemos um hiato e agora nós temos um Iago, então a gente está realmente evoluindo. O que não está evoluindo, infelizmente, é o nosso tratamento capilar. Então, né, tá feio aqui, tá todo mundo mais calvo. Eu já tô bloqueando o Iago fazendo cosplay de Xandão. O Kaique também, o cabelo, né, já foi melhor. Idade chega para todos. Aí o problema da gente ter imagem agora é isso, né? Eles podem nos ver. Esse é um grande problema. Mas tá bom, estamos aqui para passar vergonha mesmo, fazer muito comentário extrovertido e fiel aos nossos princípios, nossos valores e nem sempre com a verdade, né? Mas feliz que estamos de volta, vamos que vamos e que esse projeto aí vingue financeiramente bom, porque aqui todo mundo precisa de dinheiro. Infelizmente ninguém nasceu herdeiro, ninguém nasceu é, apesar que agora o Vini Júnior tá solteiro, né? A gente pode tentar vencer na vida e olhar pra ele, embora depois da Copa, porque ele mostrou essa semana que sem Virgínia, aparentemente ele lembrou da seleção brasileira. E tamo junto. Lembra de seguir nós. Instagram, não tem Instagram, né? Mas sou o anti-rede social que tá aí na rede social querendo pedir like pra vocês e seguidor. Vê se pode esse paradoxo aí. Mas segue nós no Instagram e no YouTube. E vai lá, Iago. Você vai se apresentar também ou não vai se apresentar, Iagão? Já pode empolgar? Já. Tá podendo empolgar? Pode, pode. Ó, Então, só um detalhe, Iago. Nós estamos indo em busca de qual título? O sexto. Olha a coincidência. Ganhamos de quanto? Então, você já sabe. É uma realidade. É contigo, meu irmão. cara, primeiro boa noite, todo mundo, tô apontando pra câmera. Feliz de estar aqui de falar. Porra, muito bom falar Copa do Mundo, muito bom falar de Brasil. Espero que. Só maluquice vai sair aqui hoje, graças a Deus. Deus abençoe. E. Pô, dá aquela força pra gente, né? Importante. Vigorar aqui, pra dar aquela moral pra galera, porque quando a galera dá moral, a gente gosta e a gente continua falando mais merda. E esse é o intuito. E já aproveitando, vamos começar falando sobre o amistoso da seleção. A gente vai falar, vamos falar um pouquinu aí. O que está acontecendo? A gente tá tentando Meu indicar onde clica O o botão do inscreva-se, botãozinho do aqui, like, ó. do hype, de tudo. Assim, ó. Que isso, hein? Isso que é conexão, hein? É. Tamo Mas, afiado. rapaziada, mas é isso. Reforçando então o que eles falaram, então, novamente fazendo aí diversos sinais, siga a gente, deixa o seu like, e assim como o like no nosso vídeo, no nosso podcast, eu também quero que vocês falem um pouquinho sobre o like do que foi a seleção brasileira. Mota, grandes expectativas, baixas expectativas. Quero que você fale um pouquinho aí do que tudo que gerou em torno da nossa convocação, nós que não falamos ao vivo aqui, né, compartilhando para todo mundo um pouquinho. Então,
da sua expectativa para essa convocação que a gente teve, já engatando nesse primeiro amistoso, depois eu quero que o Iago fale um pouquinho também. Perfeito. Então vamos começar dizendo que a expectativa para a convocação ela se confirmou em relação aos nomes, né? Dificilmente mudou um nome ou outro ali que a gente já estava esperando. O grande nome, eu acho que os dois grandes pontos dessa convocação foram indubitavelmente o Neymar, o assunto mais falado de todos, e o Everton no gol para terceiro goleiro, né? E que nós três temos o consenso de que por ser terceiro goleiro não é uma discussão que seja tão importante, muito embora, vamos falar depois que em relação ao jogo nós já tivemos algumas preocupações, né? Mas já linkando com relação ao jogo, eu confesso que eu perdi os primeiros 10 minutos de jogo porque eu estava passando muito mal, vez que no sábado eu resolvi jantar alguma coisa vencida que cobrou o seu preço no domingo, e o domingo eu parecia o goleiro do Panamá, eu não conseguia ficar de pé, tá toda hora no chão, cara, morrendo, passando mal. Mas assisti o jogo, então, logo depois dos 10 primeiros minutos. Quando eu liguei a televisão, já tinha saído o primeiro gol do Vini Júnior. Perdi, tive que ver depois no replay. Graças a Deus pela internet hoje que a gente consegue voltar o vídeo na hora, né? O ao vivo e você volta, depois clica no ao vivo. Muito boa essa vantagem do mundo moderno. E, cara, atropelamos, né? Acho que era obrigação de enfrentar uma seleção igual a do Panamá. Obrigação do Brasil é de ganhar e ganhar com estilo, como foi. Mas fica também um bom sentimento, porque, primeiro, jogamos num palco grande para a seleção brasileira, que é o Maracanã, nosso maior palco do futebol brasileiro, e a gente deixou um recado importante. A seleção que não vinha apresentando bom futebol, que vinha ali sendo muitas vezes criticada ou colocada em dúvida, ainda que enfrentando, a gente tem que salientar, enfrentando uma seleção mais fraca, mostrou a superioridade que se esperava. Claro que ainda tem muitos pontos para a gente levantar em relação a esse jogo, que a gente vai falar durante a gravação de hoje, como os gols que o Brasil sofreu, como os problemas que o Brasil enfrentou defensivamente com uma seleção tecnicamente muito mais fraca, mas se a gente for pensar em volume de jogo, o Brasil atropelou. Foram 6 gols. E podia ter feito mais. Não fez mais porque tirou o pé. Nenhum jogador quer se lesionar às vésperas de uma Copa do Mundo. Com a exceção do Saliba lá, que se lesionou na final da Champions League de forma justificável, né? Já que é o maior jogo de clubes que a gente tem hoje entre os torneios do mundo, né? Pelo menos em questão de prestígio, que é a Champions. Num amistoso Brasil e Panamá, nenhum jogador vai querer entrar um pouco mais firme, vai querer correr o risco de piorar uma situação que às vezes já não está 100% saudável, até porque a gente tem que pensar que essa Copa do Mundo que volta para o meio do ano está acontecendo num final de temporada europeia, e a gente tem que pensar que a maior parte dos jogadores convocados pelo Brasil, eles atuam em ligas que seguem o calendário europeu. Então, deu para entender o tirar o pé, e ainda tirando o pé, o Brasil atropelou, foi bom de ver, e agora eu tô curioso para ver essa seleção contra o Egito, mas gostei bastante. Iago, suas considerações. Cara, acho que a gente vai conversar mais, mas primeiro tempo bem morno. Apesar de ter terminado o primeiro tempo vencendo, eu acho que tem alguns erros ali. Não, erros não, né? Tem algumas coisas que a gente tem que comentar, principalmente com relação ao meio-campo brasileiro. Mas eu tô junto com o Mota nisso. É uma seleção de uma prateleira bem menor do que a nossa. Era mais do que a obrigação da gente ganhar e ganhar bem, né? E aquele papo, né? Tipo, pô, ganhou do Curaçao, ganhou do Panamá, fez mais que obrigação. Mas perdeu o Panamá, como teve um momento que estava 1-1, aí o negócio já começa a ficar estranho. Mas olhei aqui, tô aqui com o ranking da FIFA aberto. Uma galera ventilou algumas coisas, eu achei interessante. O Panamá, hoje, ele tá à frente de Escócia e Haiti no ranking FIFA. Então, tipo, comparando com o grupo que a gente tem, né, da fase de grupos ali da Copa do Mundo, a gente vai enfrentar dois adversários que, teoricamente, pra FIFA são inferiores ao Panamá. E o Marrocos que tá, tipo, em oitavo, peço perdão. O Marrocos tá em oitavo. Eu acho que é um consenso que dá a Copa, se a gente for falar sobre o grupo do Brasil, o Marrocos é a grande ameaça. Mas, assim, muito interessante que, dentro da minha visão, minha maior crítica é a essa tática que eu não consigo entender. Eu me chamo de antiquado, de conservador, eu sou da era Pirlo, da era Gattuso. Cara, para mim, meio campo é a alma. Ali é a alma do time. Eu quero que você fale um pouquinho, Iago, porque o primeiro tempo o Brasil sofreu muito. Depois, no segundo tempo, teve uma mudança 100%, só ficou 100% não, né? 90%, 95% tinha o Léo Pereira. Né? Porque não tinha mais gente no banco, né? Tava faltando ainda jogadores da convocação. Mas só o Everton ficou.
Era o É o Gabriel Guimarães, o Martinelli Magalhães, e o o Marquinhos, Marquinhos e né? o Martinelli. Guimarães, Então, assim, o Magalhães. Pensando um pouquinho no que foi, lembrando que o Brasil veio com um quarteto ali, Wesley, Bremer, Léo Pereira e Alexandro, meio campo com Guimarães, Casimiro, e aí forma um trio ali com um trio, quarteto, sei lá o que é, Vini Júnior, Rafinha, Luiz Henrique e Matheus Cunha. Que, nesse futebol moderno, que as posições não são tão fixas, tem que ter movimentação, quero que você fale um pouquinho, Água, do que a gente pode esperar de um Brasil que claramente tem dificuldades para armar, tem dificuldades para se defender, tem dificuldades contra time que ataca muito, tem dificuldade contra time que defende muito. O que a gente pode esperar Kaique, dessa formação e mano, da Copa? você não é nem não é ser antiquado. É olhar o jogo. O Brasil com dois meias, principalmente com o Guimarães e o Casimiro, os espaços criados, a gente tinha muito buraco no meio. E a aproximação desses dois volantes com o ataque não estava acontecendo. O Casimiro achou 3, 4 bolas que ele lançou da nossa intermediária para o ataque. Não houve uma ligação entre passos para chegar lá na frente. Então não acho que é ser antiquado no quesito de que a gente assistiu antigamente. Eu acho que é, cara, com times mais fechados, eu acho muito mais proveitoso você pegar o meio de campo ali, você encher. Você coloca mais jogadores, você cria mais opções, você encurta os espaços na hora de recompor numa transição, essa galera ocupa. Porque hoje, com esses dois volantes lá atrás, os 4 lá na frente, gente, o Matheus Cunha vai voltar para marcar sim, ele vai dar combate. Eu acredito que o Luiz Henrique vai voltar sim para dar combate. O Vini Júnior eu já não sei se ele vai dar esse combate. Então, você tendo um meio-campo a mais ali, você dá até um respiro, por exemplo, se você joga o Casemiro na frente da área. O Casemiro vai ter que dar combate aonde? Entendeu? Se ele der combate lá no meio de campo, vai ficar um puto espaço na frente da nossa intermediária ali. Então, você tem um outro meio de campo ali para fechar, você cria um corredor para que o Casemiro né, segure ali atrás e não precise buscar a marcação lá na frente, criando esses buracos que a gente viu no primeiro tempo. Não sei o que vocês acham, mas, gente, desculpa, não tem esse bagulho de dois meio. Ah, a França joga desse jeito. Gente, a França é o melhor. A melhor seleção do mundo. Você tem 2, 3 atacantes que jogam de meia facilmente. Só que eu não consigo em mim ver o Luiz Henrique fazendo a meia. Eu não consigo em mim ver o Vinícius Júnior fazendo a meia. Ah, o Matheus Cunha faz. Gente, eu nem vou entrar na série do Matheus Cunha quando a gente for falar do segundo tempo do Igor Thiago lá e a gente conversa. Mota, você compartilha, você discorda? Qual a tua opinião? Falando um pouquinho dessa tática que ela é muito debatida. Perfeito. Eu entendo todas as críticas que vocês trazem e eu acho elas válidas e justas, mas eu já Ixi, penso. começa assim. É mal de advogado, né? Começa afagando, depois Já, some. já agora. Lá Mas vem a réplica. é que eu entendo o Ancelotti como um treinador muito pragmático. Ele não é teimoso com as ideias dele. Ele é um cara que já Isso é mostrou verdade, isso é na verdade. carreira dele que ele Sim. se adapta aos elencos que ele tem. E eu penso que com o Brasil, vendo no jogo contra o Panamá, o quanto que ele tem tentado, principalmente nesse tiro curto de Copa agora, potencializar o que ele tem de melhor. Então, por mais que a gente ficou com essa lacuna no meio de campo, que nós aqui, nós três, já conversamos em momentos oportunos entre nós, que a gente sente falta de um camisa 10, a gente sente falta de mais um meio-campista ali para criar, para ser aquele 10 clássico que a gente está acostumado a ver, né? Aquele meio atacante mesmo, armador. Eu penso que ele potencializa isso com essas ligações diretas, aproveitando que essa seleção tem de sobra, que é velocidade. E velocidade vai ser a arma dessa seleção, porque a gente tem dois pontas que são entre os melhores pontas do mundo. E que um deles, pelo menos, a gente viu pela primeira vez jogando um futebol que a gente viu jogando no clube. É a primeira partida do Vinícius Júnior pela seleção brasileira que eu vi ele jogando, que eu já vi ele jogando pelo Real Madrid. Ele rápido, ele indo pra dentro, ele confiante, ele sem medo de driblar e aproveitando muito o espaço que deram pra ele. Tanto é que fez gol, deu assistência, fez uma boa partida. Pra mim é a melhor dele pelo Brasil até hoje. Ah, mas foi o Panamá. Tudo bem, na Liga Espanhola, muitas vezes ele vai enfrentar clubes também que são tecnicamente mais fracos. Ele enfrenta um Getafe, ele enfrenta um Real Valladolid, ele enfrenta clubes que são também tecnicamente mais frágeis e às vezes ele sofre com a marcação. E contra o Panamá ele conseguiu sobressair. Então acho que a ideia de faltar um meio-campista, já eu deixo você completar, Iago, faz sentido hoje para a lógica da seleção de que não vai explorar tanto esse passe curto. A tendência é que a seleção jogue no famoso chutão, naquela ligação direta, num futebol que eu vi muito com o Leicester do Claudio Ranieri, que foi campeão da Premier League.
Que às vezes não é o futebol mais vistoso, mais bonito, mas na Copa a gente não precisa jogar bonito, a gente precisa ganhar os jogos. É que, no meu ver, a gente, né, até entre a gente ali, a gente tem um grupo, a gente comenta e tal, falaram que eu tava reclamando muito do Paquetá, e eu reclamo do Paquetá, tô nem aí, tem que Jogou reclamar, bem, jogou bem. mas jogou bem, exato. Mas a minha opção ali seria até o Danilo, pela valência física que o Danilo tem. Vamos lá. Daria pra jogar. Já já a gente fala sobre isso. Vamos lá, Kaique, dá a sua opinião sobre o jogo, vai. Já que você tá muito host aqui, vai, dá a sua opinião também. Mas é justamente, eu ia Cara, trazer esse ponto do Danilo, porque, cara, para mim pode ser até mais um meio-campista, pode ser um terceiro meio-campista que não precisa ser mais o camisa 10, porque camisa 10 a gente não tem. Claramente nós não temos um camisa 10. Se aproxima pelo que a gente viu, o Paquetá pode, talvez, em determinado momento, fazer aquela função, mas não é o camisa 10, o clássico, o Zico, que nós já vimos, o que seja um Paulo Henrique Ganso no seu momento de auge, não tem. Mas assim, eu, mesmo quando a gente fala sobre espaço, como que o Brasil vai querer trazer fazer esse lançamento se é uma defesa que vai se comportar, principalmente pelo que a gente está vendo no grupo, que vai se defender mais do que atacar o Brasil, vai trabalhar com uma linha baixa. Não tem espaço para fazer lançamento. Desculpa, mas depender de Vini Júnior, cara, não dá. Eu prefiro depender do Neymar do que depender do Vini Júnior. Porque todo momento que a gente precisou nunca se provou. Nunca se provou. Talvez a gente pague a língua daqui, daqui 45 dias, estejamos falando que o Vini Júnior marcou. Pode ser, pô. Espero muito estar errado. Mas hoje eu não consigo ver. Para mim, um futebol, você precisa trabalhar com espaço curto e triangulações. É assim que você quebra uma marcação. Você pode quebrar num drible, tentando. Drible não, num dibre. Né? Dibre, por Como favor, vamos usar o português correto aqui. português correto. Num dibre que você quebra uma marcação, mas você precisa de uma triangulação. Eu não vejo isso no futebol brasileiro. Mas eu acho muito bacana quando você trouxe, Mota, a questão dele não ser teimoso. Porque até cabe a gente discutir sobre, na própria entrevista, ele já falou: não está fechado meu time para a primeira partida da Copa. Não está fechado. Posso ter mudanças. Porque claramente quem entrou no segundo tempo desempenhou. Não sei se você concorda, Iago, também. Eu queria até que a gente trouxesse aqui dois eixos pra gente discutir hoje, né, no nossa reuniãozinha aqui, que a primeira é, inclusive, falando do jogo, como a gente já tá, né, e aí a gente depois falar sobre esse segundo tempo, quanto que as mudanças impactaram, e no segundo momento, se a gente tiver um tempo, a gente tentar analisar algumas exibições individuais, porque eu acho que alguns marcaram muito, Acho que positivamente vale a e pena. negativamente, e a gente poder fazer um balanço aí pro próximo jogo. Vale Eu muito acho a que a pena. gente já pode, claro, acho que a gente já pode falar um pouquinho sobre essas mudanças, né, Iago? Quero que você fale um pouquinho de como trouxe esse impacto no segundo tempo. Esses jogadores entraram com fôlego novo, e se nós já podemos pensar neles, quem sabe, para o próximo amistoso, que é sábado, ou se a gente pode até estar falando em primeira partida da Copa. Quero que você traga esse gancho aí também. Cara, interessante, porque assim, ótimos eixos que o Mota trouxe aqui, né? Pra gente, porque realmente tem algumas atuações individuais acima, mas com relação à mudança, primeiro, se muda a tática do primeiro pro segundo tempo, a gente vai para um 4-3-3, por assim dizer. Sim. O Paquetá bem flutuando ali, mas o Danilo também indo e voltando igual um maluco. E, cara, o segundo tempo, jogou muito bem, o Brasil amassou o Panamá, muito pelo o estilo de jogo, já como você disse, né, o Panamá ele se recua, então a gente pressiona várias vezes, e porque a galera também estava querendo muito mostrar serviço. Depois você até falou, eu vi o Igor Thiago e o Endrick falando pós-jogo naquela zona mista, né? E, cara, você vê nas palavras, assim, que, tipo, a gente tá aqui pela seleção, sabe? Se precisar tomar um tiro, a gente vai tomar. Não foi. Eles não eu senti que eles não mediram palavras, e são dois que eu acho que. O Igor Thiago, principalmente, performou muito bem. Então, eu principalmente vejo uma ótima mudança. Eu vejo o Ancelotti olhando para o time de maneiras diferentes, então preciso mudar a maneira de jogar. Tem opções. Diferente do Tite que a gente reclamava, que era uma coisa monolítica, era uma coisa só. E eu, na minha posição, se eu tivesse na posição de treinador, eu começaria o jogo com o Egito com esse time do segundo tempo. Porque o segundo tempo é um bicho totalmente diferente. Como você falou, os caras entram descansado, o outro time às vezes está desmontado, vai jogar de outro jeito. Eu começaria com esse time no primeiro tempo para sentir como que eles iniciam o jogo. Entende? Um jogo começar fresco, por assim dizer, né?
Eu acho, Uma boa perspectiva, né, Mota? eu acho até importante fazer isso, porque aí tá puxando para uma análise individual de um jogador específico. A gente viu o Luiz Henrique nessa partida iniciando com a titularidade que a gente pleiteou tanto pelos últimos jogos, Uhum. que já não rendeu tanto entrando em campo. Que Não inclusive mesmo. a comentarista da Globo ela fez um comentário durante a partida que eu achei muito assertivo, que ela fala assim, o Luiz Henrique que entra no segundo tempo não é o Luiz Henrique que a gente tá vendo hoje. Parecia outro jogador. Não teve Verdade. aquela eficácia que ele teve nos últimos jogos. E talvez se beneficie desse ponto de entrar fresco num segundo tempo, com vontade de mostrar serviço porque não é titular, e aí pega uma Uhum. seleção um pouco mais cansada e consegue mostrar mais eficácia. Não quer dizer que ele é um E jogador vendo só outro para jogo, segundo né, tempo. Mota? Sim, inclusive assim, a seleção foi nítida a mudança de patamar dos últimos dois amistosos para esse, parecia outra seleção em campo. Mesmo no primeiro tempo, que foi mais monótono, que foi mais difícil, ainda assim, postura, parecia outra seleção. O jogo contra a Sim. França e o jogo contra o Panamá, parecia que o Brasil estava enfrentando o Panamá, era a França, finalmente, pela vontade dos jogadores, Uhum. porque estavam com vontade. Ainda tirando um pouco o pé para não se machucar, para não se lesionar, para não correr nenhum risco a mais, estava com vontade. E é isso que a gente quer ver de seleção, a gente quer ver vontade. A gente vê outros países hoje, por exemplo, é terrível ter que usar um exemplo desse, mas a gente vê a Argentina que ganhou a última Copa do Mundo e os caras, tipo assim, com sangue no olho pra ganhar aquela Copa, pelo país, pelo Messi, que era o ídolo deles ali naquela Copa do Mundo. E é um sentimento que, cara, vamos ser honestos, a gente não vê pelo Brasil faz alguns anos Uhum. já, alguns ciclos. Acho que talvez a última Copa que eu senti um pouco mais dessa gana de vencer pelo Brasil foi na Copa que aconteceu aqui. E muito por ser no nosso Uhum. território, não necessariamente pelo grupo. E tomamos uma tasca, né? Prefiro nem lembrar, né? Ainda bem que passou. Mas tô satisfeito, assim. Eu gostei do que o Brasil jogou. Acredito que a mudança tática deve ocorrer em alguns jogos. E acho que o Ancelotti ele não vai se prender a estilo de jogo se ele ver que o jogo não tá funcionando. Se precisar mudar, vai mudar. É importante salientar também que dessas mudanças que a gente fala, ficou um meio com Fabinho e Danilo, com o Paquetá um pouco mais à frente, e aí na frente Igor Thiago, o Endrick e o Ryan, né? Uhum. Fazendo ali, vamos dizer assim, as pontas, mas ao mesmo tempo flutuando pelo Igor Thiago. E acho interessante a gente começar a falar sobre alguns destaques individuais, Mota. Porque, como você comentou, nós sempre pleiteamos o Luiz Henrique na titularidade. Porque todo jogo que ele entra é uma fumaça. Mas as duas vezes em que ele teve a oportunidade de sair como titular, não foi a mesma coisa. E agora a gente está vivendo com outro menino. Né? Oi, boa noite. Hoje. Cara, que partida É. do Ryan, cara. O moleque entrou abençoado. Acho que, assim, a gente conversou também entre nós ali sobre a convocação, sobre os jogadores que a gente gosta, que a gente, né, eventualmente discorda um pouco mais. Todos nós ali chegamos a concordar que talvez fosse o momento dele ser chamado, justamente porque Copa é tiro curto, e o momento dele é muito bom no Bournemouth, encaixou bem e tal. Cara, que partida massa do moleque, cara. Muito legal ver um molecão, cara. O que tem de vida, sabe? 19 anos, novo de tudo. Chega, assim, em um ano atrás ele jogando no Vasco, ganhando um pouco de nome, ganhando um pouco de espaço, e aí agora corta esse moleque jogando na Inglaterra, sendo reconhecido pela imprensa europeia, que a gente sabe que hoje para a carreira do jogador de futebol ser reconhecido por essa imprensa é muito importante para a continuidade da carreira. Dominando o futebol inglês, que é difícil, claro que entrou num time organizado, mas que não sentiu o peso de substituir um jogador importante do time que foi vendido, que foi o Semenyo, que foi pro City. E, cara, jogou muito. Entrou e arrebentou. Foi um golaço que ele fez. Claro que ajudou um pouco de sorte também. Mas, cara, a sorte ajuda o vencedor, velho. Ele tentou. Muito jogador ali talvez não teria tentado o que ele fez. Ele foi lá e colocou aquela bola pra dentro. Achei do caramba, cara. Achei uma baita partida dele. Gostei muito do que ele apresentou. E é bom porque deixa aquela pulga na orelha do Ancelotti. E aí, eu vou com. Eu vou. O que eu coloco? Eu coloco o Rafinha? Eu coloco o Luiz Henrique? Eu coloco o Ryan? Que dúvida boa que ele tem, né? Não, isso é muito importante, né, Iago? Porque é o que o Mota falou. Nós estamos falando de Copa, que antes eram 7, agora são 8 jogos. É Uhum. tiro curto, é o melhor momento, é a oportunidade do cara entrar e fazer uma diferença. E eu sempre defendo que Copa é momento. Que a nossa maior crítica para o Tite foi ele morreu com os convocados, os jogadores que performaram durante o ciclo.
né? Aquele, o famoso Douglas Costa que não conseguia passar o William, mesmo voando no momento da Copa. Então, assim, a gente está vendo agora, traz essa característica do Ancelotti de não ser tão inflexível, e você vê jogador pedindo passagem, porque cabe destacar o Ryan. E eu quero também que a gente destaque o Paquetá, porque o Paquetá foi um nome, de certa forma, surpresa. Nós questionamos bastante a convocação, acho que, se eu não me engano, principalmente você, Iago. O Mota foi um dos jogadores, foi uma das pessoas que falaram, eu levaria não, e não ficaria surpreso se o Paquetá fosse convocado. E quero falar sobre a função do Paquetá, porque é o que a gente falou no começo. Pensando num jogo que você vai defender, o lançamento faz sentido. Agora, quando nós trabalhamos com espaço curto, eu preciso de um cara que tente um passe diferente. E eu não vejo o Bruno Guimarães fazendo esse papel. Capacidade tem, mas eu não sei se ele faz. Então, eu quero que você fale um pouquinho sobre a entrada do Ryan, o que foi o Ryan, e também eu quero que a gente fale um pouquinho sobre o Paquetá, que teve toda essa situação também na vida pessoal e que tirou ele da oportunidade da vida dele, que seria ir para o Manchester City. O problema do Paquetá é o peso que cai sobre ele. Eu tenho minhas críticas assim, não acho ele um jogador extremamente criativo. Claro, ele é mais criativo que, sei lá, irmão, um monte de volante. Claro que ele é. Se caísse 40 milhões de libras nas suas costas, você também ia sentir o peso. Ah, nossa, que peso gostoso, né? Que peso gostoso, pô, tá maluco? Rapaz, fazer agachamento com esse peso. Mas a gente já se matamos por 1.500, você acha que a gente não se mata por 40 milhões? Tá maluco, 1.500, isso quando era rico, né? Eu tomava 2 tiros no pé. Mas o Paquetá, agora que você falou, me veio um negócio, até do Bruno Guimarães. Eu acho que tem um homem a mais no meio, tira um peso do Bruno Guimarães. Porque você falou, ele não cria, né? Parece que ele fica muito preso, muito engessado. Você tem um cara a mais no meio, às vezes vai liberar ele melhor para ele, tipo assim, tentar mais. Porque às vezes eu acho que ele não tenta com medo de errar e não acertar e depois tem que fazer recomposição. Eu acho que tendo um cara a mais ali, até libera o Bruno Guimarães para ele ser aquele Bruno Guimarães do Newcastle. Eu acho que depende também, não é só ter alguém, não necessariamente precisa ser um meio-campista, mas acho que é alguém que faça essa aproximação. O Mota acho que também pode complementar sobre isso, porque eles ficam muito isolados, né? Então, se você tem alguém que ajuda nessa composição, nessa compactação, nessa transição, acho que ajuda muito. Fala do Ryan também, meu irmão. É que é foda, eu pensei mais, tipo assim, o Bruno Guimarães subindo, né? Imagina ele subindo com a bola, vou tentar fazer uma jogada, vou aproximar do ataque. O espaço entre ele e o Casemiro fica muito grande. E depois tem que voltar, então eu acho que até tira um pouco do peso, porque eu vi poucos jogos do Newcastle, também não vou mentir. Mas pelo que eu vi dele, cara, ele não é a mesma coisa. E a gente perde, porque ele é um bom jogador. Mas. Pra mim, na verdade, o que falta ali é o Luciano. É o Luciano como camisa 10. De camisa 10, de criação, meia de animação Luciano. A skin lendária do Luciano. Que com 15 minutos ele larga e vai virar ponta, tá ligado? Vai pra lá, vai. Eu acho que eu vou comer lasanha, gente. Tchau pra vocês. Tô saindo aqui. Valeu. Não, cara, continue. Mas olha, um adendo sobre o BG rapidinho é que no Newcastle ele joga com um pouco mais de liberdade, até porque quem ajuda muito na marcação ali é aquele inglês, o Joe Linton, nascido em Recife. Joe Linton. O Tonali, né? É o meio campo, é ele, Tonali, os dois o Tonali, né? E claro que você ter o Sandro Tonali do seu lado te passa uma confiança, o Joelinton muito querido pelo Newcastle também passa uma confiança, mas pô, do seu lado você tem o Casemiro também, pô, né? É qualquer um, é o Casemiro, passa muita confiança. Mas muito lance bom do Newcastle nessa temporada, enquanto o Bruno jogou, né, antes das lesões e quando voltou, eram de lançamentos. Ele tem uma precisão no lançamento longo muito importante. E isso conversa com o que a gente estava falando bem no começo, sobre a formação do Ancelotti hoje, de explorar espaço. Porque se tem um jogador que ele consegue fazer um lançamento recebe aquela bola do zagueiro, ele consegue olhar, ele consegue ver a movimentação, ele consegue fazer um lançamento preciso para ter um ponta, chegando com velocidade, com drible, com um bom, para tentar criar uma jogada e finalizar, eu acho que encaixa bem com o que a gente pensa da seleção hoje. Mas concordo. O Bruno Guimarães da seleção também não chega. É outro jogador que, assim, ele tem um sub-rendimento em relação ao que ele mostra no clube. Bem forte, assim, bem evidente. Agora fala do Ryan, Iago, que senão o Kaique vai te matar. Do Ryan, pô, que isso, fiquei muito feliz comigo. Puta, cara, a gente vivia falando do Ryan. Eu duvidava que o Ryan ia. Eu duvidava, na moral mesmo.
Tem o João Pedro, melhor jogador do Chelsea, metendo gol. Não, o Ryan foi, cara, e eu acho muito interessante a gente fomentar a juventude. 19 anos, ele vai fazer mais 3, 4, 5 se continuar jogando. Já é um nome muito forte lá fora. Tem o Air Ryan, né, que fizeram aquela bandeira deles no Bournemouth, né, que eu achei, assim, muito legal. Ele vir marcar um gol no Maracanã, pô, com a torcida brasileira, a camiseta de seleção. Eu acho que agrega demais a experiência do moleque. Que só tende a crescer, né, porque dali, eu acho que é aquele bichinho que te morde. Você fala, caramba, eu fiz um gol pela seleção do Maracanã e todo mundo gritando meu nome. Você vai querer isso de novo. Com certeza. Então eu acho que só bota mais. Mano, é sangue no olho, é tipo assim, é papo de enterrar corpo na parte de trás da CBF se precisar. Galera, apesar do que o Iago tá falando, a gente gostaria de salientar que a gente é da paz e que vocês sigam a gente no Instagram, Exato. no E a YouTube. CBF nunca matou ninguém. Por favor. Por favor. Então agora sim, momento que agora quem tá assistindo vai lá, vai dar o like, Se não der o like, eu não vai fico dar o like falando. no Eu vou ficar quieto. vídeo, vai dar o like no vídeo, vai ativar o sininho e seguir o canal. Cara, se você Continuando. se você não der like no vídeo, eu vou falar uma coisa pra você. No próximo jogo do seu time, que você tiver no estádio, aqueles torcedores que impediram o bandeirão do patrocinador de ser baixado, porque acharam que era do Flamengo, porque era vermelho, eles vão estar do Aquele seu famoso lado Fluminense. e vão proibir o bandeirão do seu time de baixar. O advogado da isso que CBF acontecer. vai na sua casa te entregar uma intimação falando que você acusou a CBF de homicídio. É verdade. E falando rapidão também, falando um pouquinho aí de um outro destaque que foi questionável, não sei se é questionável, não por ele, mas talvez por quem ficou de fora, que foi o João Pedro, é o Igor Thiago. Partidaça também, Eu, a- viu? Que vontade. eu acho que gostaria que vocês falassem um pouquinho dele. Pode começar, Mota. Cara, eu quero só salientar a vontade que ele entrou pra jogar. O Igor Thiago, ele me mostrou nesse jogo que ele é um cara inteligente. Ele sabe que provavelmente é a única Copa do Mundo que ele vai jogar na vida dele. Ele sabe que ele teve um ano que talvez ele nunca mais tenha na vida dele. Algum clube europeu vai pagar muito dinheiro por ele e talvez se arrependa muito futuramente. Talvez, a gente tá fazendo aqui predições, a gente não sabe, o futebol, o mundo é uma caixinha de surpresas, mas pela forma que ele joga, de ser um centroavante raiz, de pouca movimentação fora da área, um cara muito mais fixo, muito mais do último toque, de dar uma cabeçada pro gol, de chutar, mas ele mostra uma vontade, cara, que talvez isso tenha sido inclusive importante para a temporada dele do Brentford. Um cara que estava jogando Série B pelo Cruzeiro poucos anos atrás e sendo jogado fora do futebol brasileiro, que deu a volta por cima. Vice-artilheiro da Premier League, só ficou atrás do Haaland e que mostrou, cara, que vontade dele, cara, correria e mereceu o gol. Legal dele de terem deixado ele bater o pênalti. Mostrou até que a equipe ali tá reunida. A equipe tá bem. Eu gostei muito, cara. Gostei muito da partida dele. E você, Iago? Cara, o Igor Thiago, assim, pô, história, tá ligado? Eu acho que Copa do Mundo também é narrativa, Copa do Mundo também é história. A gente tem 2002 com o Ronaldo, lesão, desacreditado, o Romário falando um monte de merda. Não, o Felipão bancando o Ronaldo. Então eu acho que a Copa do Mundo tem um pouco dessa magia. E às vezes a gente tem que enxergar isso também, sabe? Pra acreditar um pouco mais. E o Igor Thiago tem isso, cara, é o que você falou. Às vezes é uma temporada que nunca vai ter mais. É um cara que às vezes nunca mais vai pisar, né, em campo com a Ele é o camiseta da Afonso seleção. Alves que foi pra Copa. Eu falo. Eu acho, nossa, aí você tá. Eu aí lembrei você dele, comparou, eu lembrei coitado, dele. coitado. Eu não tô comparando os não jogadores. pela qualidade, É não pelo- pela qualidade, mas pela por essa graça a Deus. situação de. Pelo comparação de momento. Ele é o Afonso Graças a Alves Deus que que, foi pra Copa. gente, o Afonso. Gente, cara, foi pelo Eindhoven, foi pro time holandês que ele meteu um monte de gol, né? Heerenveen. Depois jogou no Middlesbrough. É, pô, complicado. Mas, cara, assim, muito legal. Eu gostei. E um negócio interessante que a gente vive falando, né? Que talvez o Endrick não seja um jogador gostado dentro do grupo, mas quando você vê ele com esse time, cara, o Ryan fez gol, fez dancinha, foi lá com o Igor Thiago, ele até falou, cara, eu fui lá na marca da Cal com a bola porque a gente protege, para os caras não pisar em volta. Então, eu acho que é até interessante mostrar isso, que ele tá, tipo, ali, o Endrick tá sendo de grupo com essa galera. O Endrick tá se vendo com a galera do banco, tipo, não, tamo junto, se a gente for, a gente vai junto, a gente vai se ajudar lá.
E o espírito coletivo é muito bom, cara. É muito Casemiro deu até importante. entrevista depois falando que não foi o que ele quis dizer, né? E, tipo assim, ele meio que colocou um pouco, enterrou o assunto, né, da entrevista sobre o Uhum. Endrick, que eu Queria acho proteger, né? um baita momento, assim, fez bem pra seleção essa fala dele também, um líder do grupo ali, Uhum. né, internamente. Achei do caramba, cara. Mas vai lá, Kai, o que você achou do Ryan? O que você achou do Igor Thiago? O que você achou do Paquetá? Para mim, o Paquetá, eu hoje iniciaria o próximo amistoso com o Paquetá. Não faria uma mudança 100%, muda todo o time, mas faria algumas mudanças pontuais. Eu traria o Paquetá, iniciaria com o Ryan. Fico muito curioso para saber quem é o Rafinha na seleção. Não sei quem é o Uhum. Rafinha ainda na Ninguém seleção. sabe. Me deixa isso muito surpreso, então eu deixaria o Rafinha no banco, tá? Acho que é Eu mal do nome, né? Garrafinha, geralmente é o cara da entrevista e tal, né? Que isso, Little Rafa, para isso, que isso, Little Rafa. Não, eu gosto do então Rafinha. assim, Dos dois. mas eu iniciaria de verdade com Paquetá, Vini Júnior, Ryan e Igor Thiago, tá? Para experimentar mesmo. Acho que seria legal Uhum. ver um pouquinho diferente. Quero que a gente, passado aí quase 35 minutos de gravação, quero que a gente comece a falar um pouquinho sobre esse panorama do próximo amistoso, porque nós, como pontuamos, grandes destaques, né? O Paquetá, teve o próprio Igor Thiago, teve o Ryan, a gente então tem algumas possibilidades que precisa se provar também um pouquinho mais a longo Uhum. prazo. Ou a curto prazo, né? Porque a Copa é tiro curto. A bem Então, curto assim, prazo. bem curto prazo. Então, queria que vocês também começassem a pensar sobre o Egito. Pensando no Egito, pensando no que a gente vai enfrentar aí na Copa do Mundo, seria talvez agora a possibilidade de fazer um teste sem esse 4-2-4, sem pensando numa outra alternativa que não seja o lançamento. Vamos fechar a casinha? Porque lembrando, nós falamos do Bruno Guimarães, mas também cabe destacar um outro personagem que eu acho que vive um momento físico, mais do que técnico, físico, que é o Danilo. O auge físico do Danilo é surpreendente. É um Ele touro. corre o jogo inteiro e ele não cansa. E como o Mota começou já falando, nós estamos falando do quê? Estamos falando de final de temporada europeia. Muitos estão Uhum. cansados. Então talvez também não seja a oportunidade agora para o Danilo começar, Mota, dar uma pausa do BG. O que você acha? Já pensando também no próximo amistoso que é sábado contra o Egito. Cara, eu penso que pode mudar, pra gente mudar, mostrar versatilidade técnica. Eu acho que o Ancelotti não vai mostrar tudo que ele trouxe, justamente porque é fator Copa do Mundo, você mostra no jogo que você precisa, mas você demonstra um pouquinho do que você tem de poder na mão. Você assusta o seu adversário no sentido de, olha o que eu tenho aqui, eu posso jogar assim, eu posso jogar assado. E o Danilo, eu acho que no momento ele pede passagem, mas com força pra ser titular. É de longe, quando entra hoje, o melhor jogador pela seleção brasileira no pouco tempo que ele joga, porque o que esse moleque tá jogando é barbaridade. Você entende por que ele pediu para ser poupado do último jogo do Botafogo? Totalmente focado na Copa do Mundo, talvez focado em sair do Botafogo depois da Copa do Mundo e voltar para um grande palco europeu ou para um clube do Brasil. Hoje se fala aí de Palmeiras e Flamengo brigando por ele, que são os clubes hoje no Brasil muito acima dos outros em questão de briga por títulos. E, cara, jogando. Eu coloco assim que, como corintiano, eu vejo hoje o Danilo sendo o que o Paulinho no Prime foi no Corinthians. Aquele cara forte que chega, que cria, que ele é um segundo volante de ofício, mas que no fundo o cara vira um meia se você precisar dele. E que, Sim. pensando em seleção brasileira, talvez seja o que a gente esperava muito do Ramires, quando foi, que era o Ramires do Chelsea, que não foi o Ramires que a gente viu Uhum. tanto pela seleção. Aquele Não, jogador que ele nem de é perto. muito forte, ao mesmo tempo que ele é muito rápido e que ele consegue criar jogada, mesmo não sendo a principal qualidade dele, a característica, mas que por conta da sobreposição física dele acaba tendo essa facilidade. E é um baita jogador de bola, cara. Ele tem um bom toque de bola, tem uma inteligência boa para se movimentar, para encontrar o espaço, para encontrar o jogador. Cara, pede passagem. Danilo titularzaço pra ontem pra mim. E queria falar também rapidamente sobre dois problemas que eu vi no último jogo da seleção. Primeiro, o Ibañez jogou muito mal. Hum. Esperava muito mais do Ibañez, muito mais do Ibañez. Achei a partida dele bem sensal. Um elogio rápido pro Wesley. Achei a partida segura, muito boa, bem pela direita, passou confiança. E os goleiros. O gol que o Alisson tomou, claro que foi um desvio, mas um goleiro no auge físico consegue se recuperar um pouco mais rápido. A gente vê que ele tá longe do auge físico. E o gol que o Ederson tomou, por mais que foi uma pancada, demorou um pouquinho para pular também. Hein?
passou um pouco de receio. Mas, Mota, o problema do Ederson nem foi esse. Várias vezes o Ederson botando o zagueiro na fogueira porque queria sair jogando e não conseguir. Uhum. Isso era o Panamá. Você pega um time com um pouco mais postado fisicamente, com um pouquinho mais de técnica, aperta, espana e a gente toma o gol numa cagada. Toma gol de bobeira. O gol do Karius, né, na final da Champions League. Então nisso daí, gente, eu pensava no Everton assistindo o jogo salivando. O Everton tava salivando, pô. Falou, pô, gente, professor, gente. me bota aí. Vou mostrar como Eu é que é. olhava o Ancelotti e abria um vídeo dele, assim, com o lance dele no Grêmio, assim, aqui, professor, ó, professor, Ó, aqui, professor, ó. olha o que eu faço, quando eu olho pra minha frente, olha os 2 zagueiros que eu tenho aqui na minha frente, hein? Porque E eu consigo fazer. E eu consigo fazer. Agora, Então, então ele salivava, babava. É um bom ponto, é um bom ponto. E cabe essas discussões e reflexões, né, Iago? Claro, cara. Sim. E eu tinha esquecido de falar, que bom que o Mota lembrou, gente. Ibañez, muito mal nesse jogo, errando passe, fechando em momentos errados, não se apresentando para jogar, bagulho estranho. foi um O Ibañez de Wesley água foi fria. muito bem. Foi um Ibañez de água fria muito forte. O Wesley, eu achei um dos pontos positivos do primeiro tempo. Achei que ele apoiou super bem. Eu só senti uma falta do Brasil jogar mais pela direita, né? Jogou muito pela esquerda, mas muito por causa do Vini, né? Mas eu achei que faltou um pouquinho mais de tentar aquele lado. E eu acho que é válido mais um teste pro Ibañez, tá? Egito tá aí, eu acho que eu poderia começar com ele já, pra ver como ele se comporta. Até com o Salah Né? na Com um frente. pouquinho dessa pressão também, né? Com o Salah na Ó, frente. estamos quase encerrando aí a gravação, então quero meio que um ponto rápido, que é muito curioso que ninguém falou de Neymar. Se isso é bom ou se isso é ruim. Porque a seleção jogou bem, automaticamente ninguém fala de Neymar, mas eu também quero a opinião de vocês. Cabe o Neymar nos 11? Não cabe o Neymar nos 11. Mota. Inicial não cabe. Como entrando no segundo. Aliás, não é que não cabe. Neymar sempre vai ter espaço na seleção, mas a depender do jogo, da condição física, acredito que vai ser mais pro segundo tempo. Estando bem e dependendo do jogo, com certeza. Inclusive contra o Panamá, a seleção jogaria pra ele. Teria provavelmente feito um gol ou dado uma assistência. Uhum. Fácil. Iago, eu quero também a mesma coisa. Do Neymar, não pensar nele. Isso é bom, isso é ruim? E ao mesmo tempo, cabe nos 11 iniciais? Primeiro, isso é bom, mostra que a gente tá pensando no Brasil como um coletivo e não como Neymar e seus amigos. E não cabe nos 11 iniciais. Pra mim, Neymar hoje é um jogador de segundo tempo. E pra Cara, você, Kaique? pra mim, quem é craque sempre se dá um jeito. O meu time tem Ferreirinha. Então, assim, Porra, aí é complicado, né, Kaique? Aí você tem... A comparação, ela né, passa um Não, pouquinho do limite. não, Né? não. Caralho, Meu comparar camisa é minha 10. paixão, né? Pô, mas Não, eu queria falar uma cara, coisa. A Globo colocou uma câmera só no Neymar, velho. No jogo inteiro. Vai ser assim a Copa inteira, Vai gente. ser, cara. Que negócio em mas uma eu câmera acho o que é tempo aquilo. inteiro. Mas eu acho que isso é muito bom, porque é aquilo que você. Eu não lembro se foi o Mota, acho que foi o Mota que trouxe, ou você mesmo, Iago, quando a gente conversou internamente, que a gente precisava levar o Neymar para que esse tema encerrasse. Porque senão ele ia para o próximo ciclo falando: se tivesse levado. Eu não sei quem foi de vocês dois, mas isso é bom. Leva esse cara, deixa a mídia fazer o que tem que fazer. Porque assim, palpites, quartas de final é lucro. Palpite, tá? Quartas de final é lucro. Mota, tua opinião, quarta de final? Semi? Eu Oitavas? coloquei. Meu palpite. A gente conversou internamente que eu tinha alguns receios até se a gente passava da fase de grupos e de forma tranquila. Pelo que mostrou esse final de semana, acredito que sim, vai passar com tranquilidade, mas quartas de final acho que é um sarrafo bom pro grupo hoje, né? Boa seleção, mas tá abaixo de outras seleções hoje. Iago, a seleção que sofre, né? Que nem eu falei, sem o Luciano, porque é o cara que falta para fazer essa ligação, fechar É o esse craque meio do que vai Brasil hoje. compor, vai fazer gol, é ponta. Luciano, é Lucianjo, como nós dizemos, e tem no nosso grupo. Né? Para você, esse tema Neymar contribui e minimiza a pressão um pouquinho da seleção também? Acho que minimiza. Eu acho que nada não que minimiza, deixa mais tranquilo para os outros, por ter o Neymar ali. Eu acho que tira um pouquinho da carga.
Se o Neymar não tivesse, ia ter muito mais. E puxando o que o Moto falou, eu sou final, gente. Não tem jeito, eu sou final. Que isso, hein? Que isso. Então, ó, já que nós estamos falando em final, mais 3 de acréscimos. Assim como todo segundo tempo, antes da era VAR, era tradicional mais um no primeiro tempo e um mais 3 para acabar a partida. E nós aí estamos chegando no mais 3 minutos para acabar o nosso programa. Então, Mota, quero seu palpite para o próximo amistoso. Claro, já manda a galera seguir nas redes sociais, deixar o like, seguir o canal e tudo mais. É contigo. Cara, tem que seguir nós. Na moral, tem que seguir nós. Tem que seguir. Nós é foda. Nós é Qual, da qual, hora. qual que é o Insta? Qual que é o O Insta? Instagram é o @mais 3 de acréscimo. Sem acento, Isso. sem nada. E o Isso. Iagão vai falar como que é no YouTube, depois que eu esqueci. O Iago vai ter que falar como que é no YouTube, porque eu já não lembro mais. Pô, Eu tenho mais, e aí, eu tenho mais de aí 30 você já anos, eu tenho pediu um problema de negócio que eu lembrar não das sei. coisas. Eu vou, não, que isso, eu vou até, eu vou até Inclusive, pesquisar aqui. Vou sabadão, até pesquisar. nós 3, Salah e Camelos 1. Quanto? 3 pro Brasil, 1 pro Salah com os camelos e as pirâmides. Um 3 gol a 1 para Brasil. Oco. 3x1 pro Brasil. 3-1 pro Brasil. Então vamos ver. Iagão, pelo amor de Deus, fala pra galera. Segue a gente nas redes sociais. Segue no Instagram que o Mota já falou, que é o @mais 3 de acréscimo. Siga a gente no canal do YouTube, que eu quero você falando. E Caramba, deixa eu tô até pesquisando, porque eu fiquei nervoso agora, pô. Vou até olhar aqui no grupo pra ver o nome do canal, pô. Tá Que sentindo isso, não, isso que, ó, não, o Mota, ele tava o questionando. Neymar tá aqui, o Neymar tá aqui, vai aliviar. Ele Pera aí, o Neymar criticou o acabou de chegar. Paquetá, não foi nem 40 milhões de libras, viu? Não. Já tá Não sentindo a lesiona, não pressão. lesiona. Pô, não, Usa a que bola de isso, cristal irmão? aí. Não, pera aí, deixa eu ver. O canal é mais 3 de acréscimo. Arroba mais 3 de acréscimo. Arroba mais 3 de acréscimo, que agora o YouTube tem as, @mais 3 de acréscimo. o YouTube tem essas coisas agora de O colocar YouTube, arroba e barra. ele só deixou nosso canal ser um canal arrobado. Que isso, não. Meu Deus. Mas E, ó, é isso, é o Iago, seguinte. quero suas considerações. Considerações Brasil, o Ancelotti vai mexer bem no time e eu tô pensando aqui, tá bom? 2-0. Conservador, hein? Ó, 2 eu a 0. já vou assim, 4-1, 4-1. Vou chutar alto, porque, que eu falei, se palpite pra Copa é quartas. Mas meu coração vai bater pela final. Falar que eu não me emociono, provavelmente no primeiro dia, ali na primeira partida, me esquece. Chora. Não quero saber de falar. Acabou, eu estava falando com um amigo do trabalho, não quero saber de São Paulo, não quero saber de política de São Paulo, não quero saber de nada. Já é Copa. Agora Já é Copa, já é Copa. 100% Copa. Então, assim, 4-1 pro Brasil e quero muito ver o Brasil com o Neymar em campo, que é a minha curiosidade, tá bom? E, claro, eu quero ver se a galera vai seguir a gente nas redes sociais. Lembrando, Instagram, @mais 3 de acréscimos e no YouTube, /mais 3 de acréscimo. Agora o juiz Cara, apita, ó. Pra cima. é o mesmo de tudo. Pro meio do campo. /mais 3 de acréscimo. E o Não assunto? perca a gente. Segue nós. Siga lá que vão vir mais assuntos, vamos falar muita besteira e também vamos se divertir bastante, né, Iago? Cuidado com o advogado da CBF, hein? Tem curso, senão ele vem. E é isso. Não só da CBF, o nosso também. É isso, valeu, rapaziada. Tamo junto!